Ó, 14 graus. Eita, Boa noite, Boa tudo bem com noite. vocês? Tudo. Vamos então Pai. iniciar o nosso estudo. Vou pedir a Tereza para fazer a nossa prece inicial, depois da nossa Da página, página. né, de harmonização, tá bom? Tá. Vocês estão vendo o slide? Uhum. É Sim. aquele slide, porque hoje é a aula 2, né? É a continuação daquele estudo anterior que a gente não terminou de dar, né? Então, vamos para a nossa página. A página hoje ela é um pouquinho longa, porque eu queria alguma coisa com esse tema. Aí achei esse aqui, estou usando. É uma página da redação do Momento Espírita. O título é Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo, nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem. Peraí, desculpem, que eu estou tirando vocês daqui, pronto. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não, num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência, é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar firmemente no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. E a gente pensa logo nas formiguinhas, né? Ela, elas são ágeis, carregando às vezes uma folha maior do que elas, né? E as abelhas também, com aquela sintonia toda entre elas. Podemos observar o Criador no impulso, na energia vital das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais,
na dança das estações. Vou ficar bem na frente, espera. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que lança raios de ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na Lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites. Aliás, eu fui ver qual era a função da Lua. Ela é satélite, né? A gente sabe disso. Mas o que que isso representava para a vida na Terra? Eu fiquei assim surpresa com a importância da Lua. Eu até tomei aqui umas notinhas. Ela, se não fosse a presença da Lua, as estações do ano poderiam ficar num desencontrole que a gente ia prejudicar muito a vida na Terra. O verão ser muito quente, o inverno muito frio. E os dias, a duração dos dias. Se ela não freasse um pouco a rotação da Terra, os nossos dias teriam de 6 a 8 horas só. Vocês sabiam disso? Não, Nem eu. Então, para vocês verem como a presença de Deus, a gente pode perceber pelo que o Sol faz pela Terra, que não teria vida na Terra, né? E se não Uhum. houvesse Sol. E a Lua também não ia ter, não. As marés, isso aí eu acho que a gente sabia, né? Que é Isso que eu ia dizer. determinada As por marés eu ela. sabia. As marés eu sabia, Eu mas esse outro eu sabia, não né? sabia, E, não. É. e isso implica nas estações do ano também. É a Lua que movimenta tudo isso. E também a Lua tem assim um tipo de proteção que impede que os asteroides venham de encontro à Terra. Interessante saber disso. Quer dizer, tudo isso mostra a perfeição, a sincronia do universo, não é? Deixa eu pegar É, aqui. é, tá, né? Pronto. E A chuva. Fala, Valéria. não, tô falando, ela também orienta os ciclos da vida, a gravidez, né? A gestação. São nove Tem luas, influência sobre isso? É? Fala assim que quando é lua cheia, meses, são 9 luas. Às vezes fala assim, quando é que a lua vai mudar? Então o neném vai nascer em tal data, porque a lua É vai mudar. verdade, olha, eu pensava que isso aí fosse crendice, fosse coisa de gente antiga, mas não deve ser, não é? Deve ser não, verdade. não é não. Que as marés, né? Tudo ela que determina, né? Que cuida disso. A chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sobre o solo generoso. Na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. As flores. As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe,
o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. A gente percebe isso quando a gente lê alguma coisa sobre o mundo espiritual, como eles, né, eles veem o que nós somos através da visão que lá está mais ampliada, né? Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas, e por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. Eu achei uma mensagem assim que chama, nos chama para ver Deus realmente nas coisas que acontecem ao nosso redor com perfeição e a gente não percebe às vezes, não é? Então, uma forma da gente sentir Deus, né, que está em nós, está no próximo, está em toda natureza, é através desse exercício de ficar atento às coisas que acontecem, parece rotina, né? Mas é uma coisa que foi muito bem engendrada, planejada, não é? Então, agora nós vamos fazer a A nossa prece. prece. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus amado, nosso irmão maior, esteja conosco em mais uma noite de estudos, essa reunião de companheiros com a mesma finalidade de aprender mais sobre teus ensinos, sobre os ensinos da doutrina espírita. Fica conosco, Senhor, durante todo esse período, amparando, instruindo, intuindo a aula de hoje, que será dada pela Jane, que ela seja intuída e que os nossos corações e nossas mentes possam estar abertos para percepção e aprendizagem para depois aplicação de tudo que nos for mostrado na noite de hoje. Amém. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja. Amém. Então, vamos começar propriamente agora o nosso estudo. O objetivo de todo esse estudo de Deus, né? Inteligência suprema, causa primária, todas as coisas, né? E o objetivo geral era aprofundar o nosso conhecimento, né? A nossa compreensão de Deus à luz do Espiritismo, favorecendo uma relação consciente, madura, madura e amorosa. Então, com o Criador. Então, hoje nós vamos ver como é que essa relação pode se desenvolver. Então, estabelecer uma relação consciente, madura e amorosa com Deus é o objetivo final da evolução espiritual. Qual, então, a importância, qual o propósito da evolução espiritual? É justamente para nos dar condições de compreender Deus.
para poder estabelecer com ele, então, essa relação de pai e filhos. Até agora tem muito palestrante falando em Deus, pai e mãe. Vocês já ouviram isso? Você está com coisa desligada, Tereza. Ah, como assim? Que Deus é pai, é mãe? Como É assim? pai e mãe, é. Ah, sim. Já Não, ouviu ainda não isso? ouvi isso, não. Não. Eu ainda também ainda não. Esse conceito ainda não ficou esclarecido para mim, não. Eu ainda não compreendi, não, mas eu já ouvi de mais de um, mais de dois até, falando isso. Então, e para que serve nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus de forma, né, consciente, madura, amorosa? Se nós estabelecermos esse tipo de relacionamento com Deus, parecido com o que nós temos com os nossos pais, não é? Porque tem muita coisa também que a gente não tem assim liberdade. Isso faz muito parte da cultura de cada família, de como a relação que os pais têm com os filhos, de fazer tabu de determinados conceitos, determinadas situações, não é? Mas quando o filho quer conversar com o pai, mas é uma coisa que o pai, ele acha que o pai não vai concordar ou não acha certo, eles ficam matutando até achar um jeitinho de conversar com os pais. Eu acho que é esse jeitinho que a gente tem que aprender a ter com Deus. Quando quer conversar com Ele, falar das nossas fraquezas, né? Dos nossos medos, enfim, esse tipo de relação, tendo essas três características, é que realmente vão servir para acelerar o nosso progresso espiritual, garantindo o equilíbrio emocional e proporcionar sentido à vida. Porque nós que vivemos no mundo de prova e expiações, nós estamos constantemente sendo visitados por uma prova, né? Ou tendo que espiar algo que nós deixamos para trás. E nós, então, a nossa parte emocional, às vezes, fica muito sensível, né? E se nós tivermos esse tipo de relacionamento com Deus, certamente nós estaremos mais seguros, não é? Nos sentiremos mais amparados, mais confortados, e a quem nos dirigirmos para determinadas situações, buscando ajuda, até um conselho, né? Os evangélicos, eles têm muito isso. Ah, não, eu vou conversar com Deus para depois tomar minha decisão. E eles conversam com Deus mesmo. Eu não sei se todo espírita faz, ou se alguns fazem, alguns não fazem, mas eles têm isso como hábito de se aconselhar com Deus, tirando o momento apropriado para aquela situação. Então, além de garantir esse equilíbrio emocional, de você não se desesperar, às vezes, com uma prova que surge, a pessoa, às vezes, até é uma prova difícil, e difícil até de compreender mesmo, de vivenciar, mas, se for uma prova, a pessoa tem que estar preparado para não perder o equilíbrio, né? Entrar em desespero, ficar deprimido, ou enfim, tem que procurar estar sempre E é essa convivência com Deus é que traz essa possibilidade de nós estarmos sempre nos fortalecendo, sempre pensando, né? E pedindo ajuda a Deus no nosso
dia a dia, né? Para ele nos fortalecer, nos dar entendimento, nos Isso inspirando. aí, isso aí não entra na questão da fé? Entra na questão da fé. Mas para você ter fé, você tem que acreditar que ele vai te ajudar, que ele pode te ajudar, que nem sempre o que você pede é o que ele vai dar a você. E por que ele não vai dar a você exatamente o que você pede? Quer dizer, essa fé, porque eu sempre falo isso, a gente não nasce com fé, não nasce acreditando em Deus, não nasce bom, não nasce mal. A pessoa desenvolve esses sentimentos, né? Com a vivência do dia a dia. Então, se nós nos dispusermos nos aproximarmos de Deus, para que Ele nos fortaleça, para a gente poder enfrentar, vivenciar o nosso dia a dia, seja como ele for, nós vamos estar mais fortalecidos e não vamos nos deixar levar pelo desespero, não é? Pelo desengano. Ah, não. Deus para mim não existe, não adianta. Eu não posso esperar essa resposta de Deus, porque os nossos pais biológicos não têm coragem de dizer um não só para educar o filho, não é? De disciplinar. Eles fazem sacrifícios para atender a todos os desejos. Digamos, eu não estou dizendo que é todo pai também, mas a maioria acha que isso é amar, não é? É dar amor. É claro que a gente não vai deixar de dar as coisas ao filho para ele aprender, claro que não é assim, mas também não vai dar o supérfluo, dar tudo só para ver o filho feliz. Porque ele sabe que aquilo não é o que traz felicidade, não é? Então, essa é a diferença de um pai biológico para um pai criador. Que o pai criador, se precisar ficar ali 5 anos de castigo, vai ficar. Porque não é ele que determina, são as leis que ele criou, não é? Infringiu a lei, vai ter que consertar aquilo. E também garantir também o sentido da vida. Ele ter uma vida em que ele confie, apesar dos percalços, das vicissitudes, que ele continue confiando, que apesar das dificuldades, Deus está cuidando dele. É difícil sim. Quem acha que não é porque já está num patamar assim bem evoluído, não é? Mas, mas tem muita gente que eu conheço que já aceita com compreensão, com entendimento. Tem. Agora, essa relação, né, consciente, amorosa, madura, é diferente da relação baseada no temor ou na barganha. Porque se disser, olha, se o senhor, se eu conseguir isso, eu vou dar tanto para uma instituição de caridade. Eu vou ficar sem comer, eu diria logo pão, vou ficar sem comer pão durante um ano. Para que serve a Deus nós deixarmos de comer o pão? Para que serve a qualquer outra pessoa? Vai fazer barganha? Não é? E não vai, claro, né? Então, diferente de uma relação baseada no temor ou na barganha, essa conexão amorosa é fundamentada olha, na confiança, para ter confiança em alguém, até no amigo, né? Eu acho que confiar, a gente confia no pai e na mãe da gente, isso daí é sem menor dúvida. Mas num amigo, né, num parente, você tem que ver alguma coisa que inspire essa confiança a você.
não é? Aí você tem, não, fulano, não, fulano é a memória, tá vendo? Eu precisei dele naquele dia, ele prontamente, não, ele é meu amigo, enfim. Na confiança, na providência divina, a gente tem que confiar na providência divina. Não tem outro motivo para Deus nos colocar no mundo, não é? Claro, Só para fazer laboratório, deixar todo mundo lá e ficar olhando para ver o que vai acontecer? Não é, né? Quer dizer, então a gente tem que despertar essa confiança no nosso dia a dia. Depois nós vamos ver atitudes, situações que a gente pode criar para desenvolver esse tipo de sentimento que nos aproxima mais de Deus. E no entendimento das leis divinas também. São essas três coisas. Olha, uma conexão amorosa é fundamentada na confiança, na providência divina e no entendimento das leis de Deus. Aliás, onde que está escrita as leis de Deus? Isso aí vocês sabem. Tenho certeza que sabem. Onde é que está Nas escrito? nossas mentes. Nas nossas mentes. Hein? Nas Está escrito nossas aonde? mentes. Nas nossas mentes. Isso. Porque Deus não precisou de papel, de papiro, não pensou como é? Esculpir na pedra. Não precisou. Então, vamos ver se a nossa amiguinha Márcia, na consciência. Vocês conhecem a fábula do sopro divino? Vou até pegar aqui. Eu posso esquecer de alguma coisa. No início da criação, quando Deus foi formar o ser humano, ele botou em cada um corpo para ele poder viver, o ser humano poder viver. Botou uma mente para ele poder pensar e botou um coração para ele amar. E foi observar como é que eles estavam, né? Aí ele viu que, meu Deus, ele ficou. Eles estão, olha só o caminho que eles estão escolhendo, cada caminho equivocado. Deixa eu ver aqui um outro, tortuoso. E os pensamentos, igualmente equivocados, tortuosos, negativos, maliciosos. E ele foi vendo. Aí já, não, isso não pode ficar assim, não. Já sei. Vou dar um presente muito precioso para cada um. Aí pensou, onde é que eu vou guardar, esconder, né, esse presente? Se eu botar no céu, com certeza eles vão esquecer. Se eu puser na terra, eles vão perder. Já sei, vou botar dentro, no íntimo do homem. Aí ele falou, o nome vai ser consciência, que seria uma faísca, não, uma faísca. Tem Próprio ser do uma, seu próprio ser. É o quê? O que você falou? O que mais? uma sem. Uma centelha. Seria uma centelha do seu próprio ser. Ele falou, porque também não é justo. Eles estão entrando na escuridão por causa da ignorância. E também estão se deixando levar pelas coisas materiais, pela ilusão. Eles estão se perdendo, não é porque
Aí ele falou assim, "Não, mas eu já sei o que eu vou fazer." Aí botou a consciência. Aí quando os anjos chegaram, perguntaram, que é isso, Senhor? Aí ele respondeu assim, é a minha voz silenciosa, disse o Criador. Ela será a bússola que aponta para o norte do amor e o espelho que reflete quem vocês realmente são e não o que apresentam ser. É uma fábula, claro, né? Não é um conceito, não é? É uma fábula. Mas eu acho que já dá para a gente entender o que é a consciência, o que é esse presente muito importante, muito valioso que ele deu ao homem quando criou o ser humano. Já pensou se nós não tivéssemos alguma coisa para acender uma luzinha? Porque quando nós sentimos remorso, o que é o remorso? É a nossa consciência nos avisando que nós estamos aborrecidos, estamos com aquele sentimento um pouquinho amargo, um pouquinho assim mesmo que traz um descontentamento, porque ele é uma coisa que nós estamos infringindo a lei de Deus. Sentimos remorso com alguma coisa que fizemos que não estava de acordo com a lei. E quando nós, por exemplo, fazemos uma caridade, seja ela qual for, a gente fica tão leve, tão feliz, não é? Por quê? Porque nós estamos atendendo às leis divinas. Então, a nossa consciência percebe e avisa. Aí depende de cada um de nós querer, então, levar, identificou, né, que fez uma coisa e corrigir aquela situação, certo? Então, já sabe. Vocês já sabem como é a fábula do sopro divino. É essa. Não conheciam, não? Não, não Eu, conhecia, menina. não. Não. Conhecia, Valéria? Não. Não, nem eu. Achei por acaso também. Então, agora nós vamos na nossa. O que é, então, uma relação? É para estabelecer uma relação, a primeira característica, consciente. Quer dizer, ela tem que estar de acordo com a nossa consciência. Quer dizer, onde estão as leis divinas, não é? Então, uma relação consciente com Deus baseia-se a coisa mais importante: ver, sentir, compreender que Deus não é um ser distante. Está em todo o universo, inclusive dentro de nós. Porque Jesus não falou? O reino de Deus está no interior do homem, não é? Ele está dentro de nós. Baseia-se que não é um ser distante, mas a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, presente na criação através do fluido divino. O que seria esse fluido divino? É o que Kardec chama Ele de está em fluido toda cósmico universal. isso. Esse fluido cósmico universal é da maior importância. Era até bom que um dia a gente pudesse ver, porque os elementos da criação são Deus, espírito, matéria e fluido cósmico universal. Ele é um elemento que ele já veio, ele é parte de Deus.
Ele não é uma coisa Ele- separada. e ele também, Jane, é um pouco matéria, né? Porque dele é É, que se criam e fazem todas as coisas. isso. Ele é que permite que que a gente possa estar encarnado e que o nosso espírito esteja se comunicando com a matéria através do perispírito e a dele, do fluido cósmico universal. Senão, né, o espírito, como é que o espírito ia poder evoluir aqui, no plano material, não é? Como é que ele podia crescer, né? O corpo físico crescer, entender as coisas aos poucos e aprendendo, aí desenvolvendo as virtudes que estavam nele, como se fosse ainda uma semente também, né? Porque tudo que é do espírito fica ali para a gente, então, dar continuidade àquele processo evolutivo. Então, já vimos, eu até deixei o fruto divino, mesmo como eu encontrei, porque eu também nunca ouvi essa nomenclatura, fluido divino. É porque é fluido de Deus mesmo. Não é uma coisa separada, entendeu? Mas é uma coisa que possibilita ele a ter contato com a gente também. Nosso pensamento, tudo isso tem essa energia colaborando para a gente poder conviver aqui com mais, né, interação, se comunicando, enfim. Você quer falar alguma coisa, Valéria? Não, é isso mesmo. O fluido divino é o fluido cósmico, né? É, Mundos e cada criatura que vive em cada mundo, para viver a vida física, o corpo físico é formado desse fluido, que é, tem a ver com a dimensão, a condição espiritual do planeta, né? Nós da Terra temos um tipo de fluido, de acordo com a condição, do nosso planeta, condição moral do nosso planeta. Já em Júpiter, existe o fluido cósmico, mas, vamos dizer, é mais rarefeito. ele manipula de uma outra forma, é isso, com uma outra intensidade. Não, ele é mais rarefeito. Onde é mais adiantado, o fluido cósmico, ele é mais sutil, né? Nas idas e vindas dos astronautas aí pelo universo, né? Muitas vezes eles podem não ter visto, eu acredito que já viram, enfim, não vem aqui ao caso essa questão que existem, Os, extraterrenos. ponto pacífico, né? Mas por que muitas vezes você não consegue ver? Porque eles estão em outra dimensão. Assim como nós, nem todo mundo tem mediunidade para poder ver os espíritos desencarnados, não é? Assim também acontece nos vários mundos que existem no universo. Cada um na sua condição Que os moral. sentidos também, né, Valéria? Eles vão se desenvolvendo de acordo com o progresso espiritual, não é? Intelectual, eles vão se desenvolvendo, não é? É, Agora, depende da condição, não é da condição moral, não é isso, mas depende daquilo que você veio para realizar. Se você veio para realizar alguma coisa dentro da mediunidade, o seu corpo é preparado para isso, é, é entendeu? uma E coisa orgânica a mediunidade, né? não é igual a outra. Então, se você vem com vidência, se você vem com audiência, se você vem com a condição de psicofonia ou psicografia, né? Tudo isso você já tem já vem no seu corpo físico para que você possa, tanto é que a mediunidade, ela precisa do corpo físico, né? Que já vem É, dotado, ele já vem
vamos dizer assim, Preparado, né? para realizar essa tarefa. Não é que seja melhor ou que é pior, mas é diferente. É uma questão de preparação mesmo, né? É porque pelo fluido cósmico, né, ou fluido divino, a gente se comunica, se conecta, né? Deus tudo está em nós e está em tudo que nos envolve. Então, é através, quando a gente ora, né, a oração é impressa, vamos dizer assim, nesse fluido e é dirigido a quem a gente dirige. Ou próximo, né, se a gente dirige a Deus, pode, não vai, talvez não chegue lá, a Deus exatamente, mas vai chegar a espíritos benfeitores que estão na condição de atenderem ao nosso pedido, a ouvirem a nossa intercessão, a nossa solicitação, o nosso pedido de auxílio, né? Então, quanto mais evoluído nós somos, mais nós atingimos. E tudo isso acontece através do fluido Esse cósmico. fluido, né? Era muito bom que a gente pudesse um dia ter fazermos algum estudo sobre isso, né? Porque é bem, eu achei. A gente A já tem, relação com esse. Quer falar mais alguma coisa? não, Não. estou falando Não, do então, a relação consciente com Deus é cultivada através de quê? Da reflexão, da moralidade e da oração, onde o indivíduo reconhece a presença divina em si mesmo, no próximo e no e próximo. no próximo, claro. E Deus, tá claro que tem que estar com Deus, né? Porque sempre a gente fala em mim, no próximo em Deus, no próximo. Eu até achei que moralidade, eu acho que é um termo muito amplo para a gente botar perto da oração e da reflexão. É porque reflexão e quando a gente, meditação, ah, são bem semelhantes, não é? E a gente tem até, eu não sei, eu tenho uma dificuldade, eu para fazer uma meditação tem que ser curta e eu não posso assim, eu tenho que me preparar, botar uma musiquinha de fundo para ficar bem envolvida, para poder então poder fazer uma meditação, não é? Mas é uma coisa que às vezes a gente pensa que é mais difícil do que na realidade é. Eu acho que a gente pensa que tem que ser. Claro que uma meditação orientada te dá muito mais alguém orientando, né? Agora vocês, onde é que você está? Vê um lugar que você goste, né? Num jardim, numa cachoeira, numa floresta, enfim. Aí você vai se vendo, aí depois vai dando continuidade, forma toda aquela situação, quase que ela fica real, né? Porque você vai fica tão presa àquilo que é. Então, ela facilita muito essa relação consciente com Deus. Então, Ô, Jane, oi. eu acho que isso aí é muito individual, sabe? Eu, por exemplo, Hum. acredito que eu posso estar num lugar lindo, jardim, é, e com aquelas cataratas, ou como é que chama, aquelas águas que caem, cachoeiras e Cachoeiras. tal. Aí eu sentada ali para meditar, não vou meditar. Eu não sei meditar, não consigo meditar nessas circunstâncias, dessa forma, não. Mas eu também acho, Tereza, é Nem com isso. uma musiquinha tocando. Eu acho que isso aí é muito de indivíduo para indivíduo. A conexão far-se-á de acordo com cada um, como cada um consegue fazer. Não sei se deu para entender. Eu não Eu consigo. sei, tem gente que aprende mais lendo,
tem outros que aprendem mais escutando, outros Mas escrevendo. aprender é outra coisa. É, tudo bem, é um exemplo, né? É. Viver, né? É uma questão de viver. É uma questão É, de viver, é de vivência. De Cada um tem. sentir mesmo, né? eu acho que eu em nenhuma encarnação encarnei na Índia, porque se eu tivesse encarnado eu teria mais condições. No Tibete. Com certeza. Mas não, eu também tenho muita dificuldade, muita Então eu mesmo. nem tento. É bem que eu sou Eu faço do meu dispersiva, eu tenho que jeitinho, eu ficar. converso com ele num ambiente só meu, eu sozinha, então, não sei o quê, mas parar para meditar nessas condições eu não consigo. Quando a Você vê gente ora, que né? Meditar Verdade, é verdade. sem poder pensar em nada não existe, né? A não ser para essas pessoas que já são, vamos dizer assim, eu não sei, já né? estão, né, numa dimensão de, né, que já Mas consegue se outras desprender mesmo. experiências, né? A gente, É, você falou no início, quando a gente nasce, a gente não nasce acreditando, não sei o quê, mas a gente nasce, é. sim, porque a gente já viveu outras experiências. Não, mas eu digo quando nasce, não, por exemplo, você tem aquele período de adaptação, não é? Pode Mas uma pessoa que já nasceu acreditando não vai nascer na Terra, né? Já está em outro estágio, acho né? que não. Não, a Desculpe, gente acreditando em quê? Em Deus? acredita Deus. em Deus ou qualquer coisa assim. Não, Porque mas eu estou você dizendo aquela crença mesmo que você nada faz você duvidar, nada faz você temer se você tiver aquela fé, você tem gente que não adianta, sofre, recebe aquela prova, vivencia aquela prova e não perde, e não fica em desespero. conta com aquilo que ela já construiu dentro dela, independente de ter tido religião ou não. Mas Inde- eu digo que a pessoa, ninguém é criado com fé, ninguém é criado bom, nada, não é? O espírito, quando é criado, é neutro. eu discordo. Não, o espírito, quando é criado, ele é simples e ignorante. Ele é neutro. No momento que a gente começa a fazer a primeira existência, segunda, terceira, quarta, a centésima, né? Enfim, e daí para diante, a gente vai construindo uma história. Pois é, mas quando eu digo ninguém nasce sabendo, é nesse sentido. Você não foi criado, o espírito é criado neutro com potencial a desenvolver, não é? Tá, ele Vai é desenvolver. ignorante. Ele Simples sim, ignorante. tem uma complexidade. Ignorante porque sem nenhum conhecimento. Não tem Mas nenhum conhecimento. dado, Então, a gente é que tem que buscar esse conhecimento, não é? não, Tem que através das existências, a gente vai começando a vai, realizar. claro. Então, aqueles que não entendem bem uma dor, se rebelam, são revoltados, né? É porque eles têm pouca experiência. Aqueles que já conseguem entender, mesmo sofrendo, eles conseguem segurar a onda e dizer: não, deve estar tudo certo. Eu não sei por quê, mas deve estar tudo certo. Então, me cabe aceitar e seguir em frente. Aí a gente já tem uma maior experiência, Mas né? isso é que eu digo a você, mas ninguém, quando eu digo nasce, é criado com essa experiência. Então, quem ainda não adquiriu, tem que se esforçar para adquirir. Porque senão ela não vai chegar, cair de presente. Mas no momento que a gente está, a gente já tem experiência. Pode não ser aquela desejável, né? Aquela que a gente poderia ter se tivesse aproveitado melhor as lições da vida, né? A gente Não, poderia não estar é a nossa primeira experiência, claro que não é. Mas eu digo que a gente tem que ter por exemplo, eu não sei por quê, mas eu não tenho fé, não consigo ter fé.
É por ter, então tem que dar um jeito, que a Mas fé as não pessoas vai aparecer sozinha. nem sabem explicar o que é fé. E às vezes as pessoas só explicam a fé como sendo alguma coisa religiosa, entendeu? Ah, E a sim. fé não é algo religioso, Não. é uma coisa inata em nós. E aí você descobre, a pessoa diz, já é até ateu, não acredita em nada. Na verdade, a gente, assim, eu sou da mesma tese do Dr. Sérgio Felipe. Antes de ao invés de acreditar, eu tenho que descobrir Deus. Eu tenho que É, descobrir. Não é acreditar. A gente fica cheio, a gente já está cheio de crenças, né? mas nós falamos aqui já. Mas para você ter fé, você tem que conhecer, você tem que confiar. Sim, mas ateus também confiam. Mas Ateus, confiam em quem? Em Deus? pode ele não chamar de Deus. Ah, sim. Não, mas tem uns que não acreditam em nada, ô, Valéria. Mas se Aquele agnóstico, é. Se eles olham para o céu e veem aquela beleza que eles não sabem explicar, mesmo dizendo que não sabem quem criou isso, quem fez isso, que foi uma explosão e tal, e tal, e tal, eles estão falando de Deus de um modo diferente, não é? De um modo diferente. Não, É eu como acho que tem gente que não acredita mesmo. se eles têm amor, mas eles têm afeto, não é? Eles têm um afeto, eles são afetuosos. Não, eles têm amor, sim. Ué, É, mas do jeito deles tem. como nós temos possibilidade de ter, porque, né? Mas Tem uns eles, que fazem caridade, tem uns que tem muito ateu, que tem instituição para ajudar. exato, e ajudam mais do que são religiosos. É. Não, Não religião aí não tem nada a ver uma coisa com a... É, não. Porque, é, até porque o espiritismo realmente não é religião. não é religião, Não é. não é. Mas vamos voltar para cá, senão já vai ficar filosofando. Tinha religião, né? Querem impor religião a ele, mas nunca Quer, é. teve. Então, olha aqui. Então, eu achei que moralidade, eu tive vontade de. Até fui lá no Google para ter uma definição. É a regra do bem proceder, isso à luz da doutrina espírita, né? É a regra do bem proceder, baseada nas leis divinas, cujo roteiro supremo é o Evangelho de Jesus. É como se fosse, né, aquela orientação. São as leis divinas dentro de São as nós. leis divinas, Então, baseada nas leis divinas, mas o roteiro, quer dizer, a prática das leis divinas é o Evangelho de Jesus, não é? então, Jane, a moralidade está aí pertinentemente, ao Tá, lado da reflexão, da tal tá. moralidade. Mas eu só achei que, como ela tem a moralidade, para mim, ela tem uma coisa mais ampla. É o peso da palavra, né? É, Que eu acho, moralidade nenhum de nós ainda tem. com A certeza. Ah, Aqui não, nenhum porque de nós segue nós ainda rigorosamente não seguimos as leis de as Deus como leis. devem ser. Não, não sei. O Evangelho de Jesus, que foi todo mostrado através de atitude, de ação, né? De comportamento, a gente não consegue, não é? Quer dizer, não consegue Mas em um dia termos. conseguiremos. Eles erram, né? Estamos Eles a caminho. erraram muito, né? Não, né? Já. Não tinham tanta Já vê moralidade. a história, né? A história da, né? Da É, humanidade, a gente já vai vendo estavam que nós já abertos. passamos por pedaços, né? Que será o que que nós já não fizemos, né? Já não fazemos mais, pelo menos. Que quase ninguém faz, a gente não vê ninguém fazendo mais certas coisas, né? A Depende, coincidência. Hã?
É o quê? Perfeito. Deixa eu falar. A consciência é a ferramenta de comunicação divina. Ali na parábola, ele falou, não é? A consciência é a minha voz silenciosa, não é? Então, é a ferramenta de comunicação divina que nos impulsiona ao progresso constante. É aquele negócio todo dia, a gente ir lá em Santo Agostinho, né? O que que eu fiz hoje? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu acho que na hora que a gente deita, quem pretende fazer isso já fica com ali já palpitando ali pertinho da gente, né? Então, essa consciência é a ferramenta de comunicação divina que nos impulsiona ao progresso constante. Você tem que estar sempre pensando em melhorar cada dia, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, enfim. A gente tem que estar sempre pensando no nosso propósito de estar aqui, né? É a nossa evolução espiritual, né? O propósito de estar na Terra é esse. Agora deixa eu ter que ir lá. Vocês não veem, mas. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei Ó, por que isso aqui está tão grande aqui. quer que eu leia? Não está Quero, aparecendo? quero, A, quero. a união Aumenta. consciente com Deus se concretiza quando a verdade divina se revela na consciência individual, transformando as atitudes do ser. O que que a gente pode entender por esse conceito aí? A união consciente com Deus, porque nós estamos tentando desenvolver a relação consciente, né? Quando a verdade divina se revela na consciência individual. E como é que a gente vai saber que na nossa consciência já está a consciência divina já está se manifestando na nossa consciência? Quando tem a mudança de comportamento. Isso. Quando nós transformamos as nossas atitudes do ser, levando em consideração, não é, a verdade divina. A verdade divina são as leis, né? Olha lá, a união Uhum. consciente com Deus se concretiza. Realmente você pode ter uma união consciente quando a verdade divina se revela na nossa consciência. É quando nós sabemos, mesmo que a gente ainda não consiga cumprir 100%, mas a gente já conhece e já sabe o que que não está cumprindo. Pelo menos já está estabelecendo uma relação consciente. Vocês concordam? Concordo, mas eu tenho um outro parecer também. Vou falar rapidinho. No meu caso, em particular, por exemplo, eu não estou nada legal no dia de hoje. Aí amanhã, no mesmo horário, mais ou menos, ou tal, aí eu melhoro. Tá? Primeira coisa, obrigada, meu Deus. É a ele que eu devo. Eu tenho essa maneira de revelar, a minha consciência revela que ele está presente na minha vida dessa forma. É uma das. Não é Ah, só então tá assim, aqui. é Você uma já, das. já percebe isso. Entende? Eu tenho esse hábito. Não fui eu que mudei alguma coisa ou não sei o quê. Não é que eu não vá reconhecer algum efeito de remédio, não sei o quê, mas isso realmente para mim fica em terceiro plano. A primeira coisa é a gratidão que eu tenho a ele, porque eu estou melhor, e ponto. Bom, Não, eu concordo com você, claro. não é nem para concordar, é só uma contribuição pessoal Não, não, eu mesmo, estou dizendo, minha mas é uma maneira. coisa lógica, né? Se você já é capaz, porque, por exemplo, mesmo às vezes a gente melhorando, mas só ter deixado de fazer o que tinha que ter feito ontem, só você já acorda
meio chateada com alguma coisa. Mas nada é mais importante do que você estar melhor hoje, não é? Sim. Mesmo que você deixou alguma coisa aí, vai ter que fazer outro dia, ou alguma coisa assim, ou algum compromisso, você teve, não pôde realizar, mas você está bem de saúde, você não está se sentindo mal, não é? Eu acho, concordo também. Já é porque é aquilo que você falou, cada pessoa tem um jeito de sentir as coisas. A pessoa às vezes E de vai, é falar com grata, ele, cada um tem o seu jeito, o seu cada um jeitinho, tem um né? jeito. Mas Até de fazer tricô, o jeito não é igual de todo mundo, não é? É, Cada um faz o seu jeito o tricô, tem algum que pega a agulha assim, tem alguém que... Não é a mesma coisa, cada um encontra o jeito melhor, né, de realizar as suas coisas, ou de expor seu pensamento, de concordar, discordar. Então, vamos isso dar aqui nós já... uma Hein? seleção. Temos, temos 15 minutos. Ah, então vamos embora. Um pouquinho para a gente terminar hoje, mas te avisando da hora. Exemplos de práticas que propiciam uma relação consciente com Deus. Nós já falamos, oração e meditação sincera. Orar não é apenas pedir, mas para entrar em sintonia com Deus, agradecendo, ó, e buscando discernimento, é falar com Deus com o coração, compartilhando sonhos e medos, falando do Falando, nosso cotidiano, das nossas fala fraquezas, hein? comigo muito, uma pessoa amiga, É, é, a gente abre o coração. é não pensar num Deus distante. Ah, isso aqui é bobagem para falar com Deus. Ah, não vou falar isso. Não. Ele é nosso Pai, né? A reforma íntima e a consciência moral. Tem que ter, não, isso aqui eu não acho errado, mas tem que ver, não é? Não é errado se baseando em quê, né? Ah, que todo mundo faz, não dá. Utilizar a própria consciência para distinguir entre o bem e o mal. Isso envolve o esforço diário para eliminar o egoísmo e o orgulho, substituindo-os por amor e caridade. Reconhecimento da presença divina, isso aqui é um tipo de sentido, imanência. É compreender que, como Criador, Deus está em tudo e em e que nossos pensamentos estão em contato ininterrupto com Ele. A consciência de que Deus vê as ações permite uma conduta ética constante. Eu não sei se a gente precisa saber se que Deus está vendo. Eu acho que essa conduta ética constante é uma coisa que já faz parte do seu modo de ser. Se Deus está olhando, se Deus não está olhando, porque senão fica, porque Deus, eu não vou fazer isso, porque Deus vai me castigar. Já não é esse Deus. Como nós estamos, né, todos envoltos no fluido Hum, cósmico, é como se fôssemos peixes mergulhados no mar. É, Deus, fluido cósmico é Deus. é, Ele é. sabe, ele é onisciente, entendeu? Não é uma coisa para ele, ele sabe de tudo, tudo que a gente é. pensa, sente, que a gente faz, tudo Não é é isso que transmitido. permite, né, ter uma conduta ética constante. É o nosso entendimento já, é querer seguir realmente as leis divinas, o Evangelho de Jesus, não é? Mas aí eu acho que dá, não sei, eu acho. É o querer seguir, mas lembrando sempre que
não é somente a frase querer seguir. A gente tem tudo, todas as É, leis impressas. A gente nasce, o espírito já nasce com elas impressas nele, espírito. Com o que a gente certeza. quer é acessar isso dentro de nós. A gente busca muito fora de nós. A gente não quer É, acessar É, nós. é por Deus isso está em, que né? na fábula Deus botou dentro mesmo, senão a gente perdia, não tem consciência. Aí a O gente às vezes serviço, anunciar as coisas externas do que você falar, ser honesto com você mesmo. Quando você é. é isso que eu acho. Isso faz parte de você, do seu ser, dos seus valores, né? Do que você acredita realmente. Serviço ao próximo, agir em conformidade, caridade, preparando, né? E praticando a abnegação, reconhecendo o outro como filho de Deus. Exemplo, trabalho voluntário, né? Dedicar parte do seu tempo livre a trabalhos assistenciais, nos centros espíritas, hospitais ou abrigos. E isso cada dia fica mais difícil hoje em dia, né? Mas a pessoa, às vezes, tem aquela. Sente alegria em fazer isso. Ir ao hospital visitar, não é? Ir a um orfanato, ir a um abrigo de idosos. Agora veio já a relação madura com Deus, à luz da doutrina espírita. Transcende o pedido de favores ou o medo do castigo, evoluindo para uma compreensão de parceria, responsabilidade e confiança na providência divina. Isso vai além, não é? De você uhum. pedir a Deus as coisas, né? Tem que ser mesmo essa confiança, essa parceria. Exemplos e características de uma relação madura com Deus. Não orar apenas para pedir a modificação de circunstâncias, circunstâncias externas. A relação madura utiliza a prece para pedir força, coragem e clareza para agir. Claro, né? Alguém que confia em Deus de uma maneira madura, Senhor, se eu puder, né? Tira essa prova, né? Não, ele vai pedir força, clareza, coragem e enfrenta, né? Teoricamente é só isso, mas a gente tem que se preparar intimamente, né? Enfim, a gente tem que estar em sintonia, não é com as leis divinas, sempre, sempre pensando, né? Para poder, no momento, você então pedir essa força, esse entendimento. A responsabilidade e o dever cumprido. A maturidade espiritual substitui a postura de pedinte pela a de agente. É claro, né? Faze por ti que os céus te ajudarão, não é? Você não vai ficar pedindo, você vai agir e pedir a Deus, me inspira, Senhor, né? Me mostra um caminho. O espírita maduro compreende que o direito nasce do dever bem cumprido. Você está seguindo, né? Você está sendo uma pessoa que está cumprindo, você faz ajuda quando você pode, você dá assistência quando pode, não é? E você então faz a sua parte para poder então ficar apto a receber o que Deus, a espiritualidade, a providência, os amigos espirituais podem oferecer. Exemplo, vocês acham que é importante exemplos práticos de como se dá essa relação baseada nos princípios espíritas? Por exemplo, a prática da caridade, de novo, o amor de Deus é demonstrado,
servindo aos seus filhos. Claro que você sabe. Você demonstra a Deus que você ama Ele servindo ao próximo. Se você não serve nem aquele que está do seu lado, né? E tem um, uma, um, um conceito de Kardec que todos nós conhecemos, que deixa isso bem claro, né? A gente não pode amar a Deus se não ama a si mesmo e ao próximo. Cultivar confiança na providência, cultivar uma relação amorosa com Deus, significa confiar que Ele é um Pai amoroso, não um juiz cruel. Mesmo nas aflições, o espírita busca compreender a necessidade do aprendizado. Amar a Deus é tornar-se uma pessoa melhor através da reforma íntima, o que afina a vibração do indivíduo com a inteligência suprema do universo. À medida que a gente vai pensando em se tornar alguém melhor, é para criar afinidade, não é? Com a inteligência com Deus. Resumo da relação madura com Deus. A frase de Kardec é aquela que eu sintetiza essa relação. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. É uma união baseada em união, confiança e proximidade. Vou embora, senão a gente não vai acabar. Ah, chegamos ao último slide. Aqui vocês estão vendo vários grupos de pessoas. Estão vendo gente numa praça conversando, estão vendo um grupo tocando violão, um grupo trabalhando ali, uma artesã fazendo seu tapete, estamos vendo um joalheiro fazendo joias, um menino estudando com aquele coisa de. Eu acho que Microscópio. é. Microscópios, estão vendo os outros ali, olha, se divertindo no jogo. Estão vendo aqui o cientista trabalhando, crianças brincando, e lá a parte urbana da cidade, enfim. E aqui está escrito o seguinte: Deus não está apenas no universo, mas dentro de cada pessoa através da consciência. E vocês reparam que assim tem uma luzinha lá dentro, né, de cada um. No peito tem a bagagem que cada um traz. Quer dizer, as pessoas estão ali todas sendo, digamos assim, a gente percebendo, né, pela gravura, que realmente nós temos essa possibilidade de termos, né, toda essa ajuda, a nossa consciência ali, que a gente tem que estar sempre acessando ela para que ela realmente se comunique, né? Deus se comunique através dela com a gente. Enfim, Em regras de boa convivência, interessante também são as luzes que saem das frontes daqueles três que estão em atividade de pesquisa, como é o garoto, e mais os dois exatamente. artesãos, né? Então, a luz nossa que brilha, brilha de acordo com o local, mas sempre numa boa convivência, né? O que se vê aqui. Exatamente, é isso aí. Você vê uns cantando, o outro, né? Mas todos, né? Recebendo aquele amparo, aquele ajuda. Esteja onde estiver, né? E fazendo a, a- tendo, realizando a tarefa que lhe foi entregue, né? Agora chegou a hora das reflexões e do dever de casa depois, olha. Ah lá. Qual a imagem de Deus que ainda carrego? Um Deus de medo ou um Deus de amor?
Como Deus de percebo amor, hoje, né? claro, pelo menos nós aqui eu tenho certeza que sim, É, né? Porque a gente já tem algum estudo, já estamos buscando cada vez aprender mais, nos aproximar mais, não é? Das leis de Deus, né? Do próprio, né? Criador. Minha relação com Deus é baseada no medo ou na confiança? confiança, né? Você pulou a segunda. Ah, como? Como percebo Deus Mas você já disse hoje, Tereza, você já contou a sua experiência pessoal sobre isso. Como percebo Deus hoje em minha vida? Ah, sim, eu dei uma experiência, um exemplo meu, mas cada um tem o seu. Mas isso já é o dever de casa ou é para responder Não, dever agora de mesmo? casa depois. Esse aqui é Ah, tá. só para Tá. reflexão, né? Agora vem o dever de casa. Praticar diariamente uma breve prece consciente, buscando mais diálogo íntimo do que pedidos materiais. É claro que a gente vai ter que pedir alguma coisa, né? Puxa Deus, eu estou precisando, né, de conquistar isso, né? Eu estou precisando de um trabalho, né, que satisfatório que consiga que eu tenha uma vida, né, assim, que não seja de tanta preocupação, trabalhar hoje para comer amanhã, tudo isso. A gente pode pedir essas coisas, claro, mas não é só isso. Vamos lembrar de agradecer, né? O que nós temos, o que já conquistamos, né? Enfim. E vocês topam esse dever de casa? Sim, mas como é que você vai ter certeza que nós Ah, fizemos? que eu confio em vocês, ora bolas. Eu conheço meu povo. Eu, hein? Ai, Janinha, Você não Janinha. sabe que eu já desenvolvi aqui um sentido que a casa de vocês, eu chego já. Tá Eu já certo. chego. Entendeu? Tem aqui os meus, né, as minhas ajudas externas também. Né? Sim, não, Tereza? Seus amigos de luz, isso Meus mesmo. amigos têm, meus anjos têm. Aliás, todos nós temos, né? Graças a Deus, né, Tereza? Ai de nós se não tivéssemos. Ou, Então é isso, meus amigos. É uma aula assim um pouquinho teórica, mas eu acho que para despertar, né? Para relembrar, porque isso aí não teve novidade nenhuma, mas vem assim a acender aquela chama, aquela vontade da gente se aproximar um pouco mais de Deus, não é? Para poder com receber certeza. sempre por interesse, receber mais inspiração, mais amparo, mais força, não é? Nesses dias nebulosos que nós estamos vivendo. Que Ele realmente nos dê condições de nos tornarmos mais fortes, né? Mais corajosos, mais assertivos, Isso. cada vez mais corretos. É isso. Agora eu vou pedir a Valéria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada. De nada. Obrigada a vocês que me ouviram Agra- pacientemente, não reclamaram, ficaram, se comportaram bem e ainda deram sugestões. Muito obrigada. Não, mas sério mesmo. Muito obrigada a vocês. Se não a fossem gente vocês, eu não teria aprendido algumas coisas que eu ainda não sabia. Mas Eu a fui gente que estudar. agradece também de você ter, né, corrido Claro. atrás para poder explicar para a gente, né, esmiuçar tudo. É, a gente agradece muito Eu que É, muito agradeço mesmo. muitíssimo a vocês. debater, né? Refletir, né? Sempre fica alguma coisa para a gente pensar durante a semana, né? É.
Tem Tem. dever de casa, Valéria. Isso é para todo mundo, Valéria. Não vai achando que não é para você, Aí, não. Valéria, pegou no teu pé. Eu procuro todo dia. Procuro mesmo. Peraí, cadê o negócio aqui para tirar o. Já tirou. Já tirei. Pode fazer. Descompartilhar, Valéria, como é que. Oi? O que foi, Jane? Quero. Não, já descompartilhei, né? Já? Já, pronto. Então, vamos pedir a Valéria para fazer a nossa prece final. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, aqui estamos ao fim desta aula, desta grande reflexão, buscando em nossa simplicidade ir ao teu encontro, aprender os mecanismos que nos fazem nos aproximar de ti. Sabemos que estás em nós e que estás em todos os lugares, mas ainda sentimos muita dificuldade de estar contigo. Então, o estudo de hoje despertou em nós esta vontade maior de ter contigo uma verdadeira fonte de luz neste relacionamento que é de filho para com pai. Somos teus filhos e tu és nosso pai. Todas as criaturas da terra são nossos irmãos. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender que de ti viemos e para ti voltaremos um dia. E neste retorno que possamos ter realizado muitas obras, obras não com valor material e transitório, mas obras que possam ser verdadeiras e eternas. Ajuda-nos, Senhor, para que este contato contigo, essa intimidade que precisamos ter, se faça plenamente, o mais breve possível, porque temos a certeza de que quando conseguimos contigo expressar as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos problemas, embora saibamos que tu já sabes de tudo, faz com que nós aprendamos a humildade de te falar já pedindo muita vez desculpas por aquilo que já sabíamos que poderíamos ter feito de maneira diferente, edificando no mundo a tua luz. Que a tua paz, a renovação que sentimos sempre que estamos juntos, falando de ti, aprendendo sobre ti e nos irmanando nessa luz que nos envolve, nessa força que nos sustenta, nós vamos prosseguindo com a coragem que temos e com aquela que vamos construindo no decorrer dos dias, dos meses e dos anos. Que este dia seja um dia de paz para todos nós, para todos aqueles que não puderam vir,
Que a tua irradiação de luz chegue a cada um que se encontra inscrito em nosso grupo de oração. Necessitado da saúde física, necessitado da saúde do espírito. Que todos eles, Senhor, e todos aqueles que se encontram em nosso pensamento agora, possam receber tudo o que estão necessitando. Que sejam encaminhados para a tua luz, para o teu amor, para a tua infinita paz. Graças a Deus, Senhor. Obrigado mais uma vez por este encontro de luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Uma noite de paz para cada um de nós. Olha, Beijinhos Aline. no coração. Isso, Lelinha, para todos nós. Um beijo no coração, Tereza. Minha linda. Beijo, Constança. Oi, a Jane é ciumenta. A Valéria não é muito, não, mas a Jane é. Eu sou mesmo. Viu como é que eu sei que ela é ciumenta? Janinha. Valéria, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Valéria. Boa Foi noite. muito bom, foi muito bom. Obrigado pela aula. Obrigado. Boa noite, muito obrigada. Bom demais. Muito bom. Evolução. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Beijo para Beijinho. todos. Obrigada. Fiquem todos com Obrigada. Deus. Cuidem de vocês com esse friozinho, hein? Cuide. Tá? Tá bom. Tomar a vacina da Tá gripe. frio. Hein? Ah, já tomei. É. Uma beijoca,